Oi pessoal, boa noite. Aqui perto do Rio Tapajós, uma reflexão sobre o papel dos morcegos, né? Hoje não vai ser sobre neurociências, mas o papel do morcego na Covid-19. Nós sabemos que uma das hipóteses mais fortes para o surgimento da Covid-19, do SARS-CoV-2, é que esse vírus, esse coronavírus, existia em um animal, provavelmente um morcego, como o morcego ferradura, né, lá na Ásia, e passou para um outro animal, tá? E depois ele pode ter passado para humanos, tá? Então, apesar da hipótese absurda do governo americano de que surgiu, né, em laboratório, sem evidência alguma, né, eles propagam isso, né, mas a hipótese mais forte é que realmente tenha tido uma origem natural, né, que o SARS-CoV-2 existia em animais e passou para humanos, né, ali em 2020, né, final de 2019 e 2020. Tá? E saiu um artigo recente, né, do Nature, um comentário no periódico Nature, e também um preprint, né, que é um tipo de artigo que ele ainda não foi revisado por pares, né, por revisores anônimos, né, que amostras de material genético, RNA e DNA, liberados pelo Centro de Controle de Doenças da China, sugerem uma origem de animais, tá? Então eles estão apostando agora no guaxinim, em inglês raccoon, né? O guaxinim, eles divulgaram material genético de suave, né? Que é um tipo de cotonete grande que é usado em laboratório desses animais, e encontraram DNA viral nesses animais como o guaxinim, tá? Como guaxinim. Então a sugestão é que realmente no mercado lá, né, de Huanan, lá em Wuhan, na China, né, esses animais teriam passado para humanos em determinado momento. Mas uma coisa interessante, pessoal, é como é que os morcegos, né, por exemplo, o morcego ferradura, que alberga coronavírus, inclusive um muito parecido com o SARS-CoV-2, como é que eles albergam dezenas e dezenas de vírus e não adoecem? Não sabem porquê, certamente é uma adaptação evolutiva, mas o sistema imunológico desses mamíferos voadores tem algo de especial. E saiu agora, né, ontem, um comentário no periódico Nature falando disso, né, do que tem de especial no sistema imunológico dos morcegos, né, que os fazem albergar muitos vírus, inclusive alguns muito perigosos, vírus da raiva, vírus de ebola, o próprio coronavírus, né, muito parecido com o SARS-CoV-2, e não adoecem, né? Isso é muito interessante, essa adaptação evolutiva no sistema imune. Os cientistas estão começando a desvendar. Existem colônias de morcegos, né, em alguns locais do mundo. Tem um grupo em Singapura, né, que pesquisa isso em várias espécies de morcegos, e eles encontraram algumas questões interessantes, né, do sistema imunológico. Por exemplo, em humanos, quando há uma infecção, geralmente há uma resposta exacerbada de células como macrófagos, linfócitos, a chamada tempestade de citocinas, e isso acaba sendo muito lesivo, né? Os órgãos são lesionados mais pela resposta inflamatória do que pela presença do vírus em si. Isso é muito comum, a hiperinflamação causar doença. Isso na minha área, neurociências, nós encontramos isso no AVC, por exemplo. No AVC, a lesão secundária, ela é muito mediada pela resposta inflamatória exagerada. Isso também acontece na Covid-19. A lesão de muitos órgãos devido à hiperinflamação e a chamada tempestade de citocinas. E o morcego, ele parece ter uma reação mais... Quando tem um vírus, quando eles são infectados por vírus, eles têm uma reação mais paulatina, mais amena. Não tem a tempestade de citocinas, segundo os estudos experimentais feitos nesses animais. Então já é uma diferença interessante. Outra coisa interessante que se descobriu, né, são células imunes que não foram descritas em outros mamíferos, ainda isso está sendo investigado, e também que o morcego, ele incorpora no seu material genético fragmentos do material genético dos vírus. Os autores até usam, né, no artigo, é como uma esponja, né? Eles sugam material genético dos vírus, incorporam no seu material genético, inclusive sintetizam proteínas virais, né, que ajudam no combate à infecção, né? E por isso eles são protegidos. Eles albergam vírus perigosos, como o da raiva,
é basicamente fatal em 100% dos casos, tá? Em 100% dos casos. Mas os morcegos que albergam esse vírus da raiva, então não faz efeito. Mesma coisa com o que é muito parecido com o SARS-CoV-2, né? E essa questão deles terem no material genético, no seu material genético, fragmentos de material genético dos vírus que eles albergam e usam isso daí para produzir proteínas que os protege, é muito interessante, né? Então, por exemplo, eles fazem os interferons, que são conhecidos como muito importantes para combater infecções, também são muito frequentes, né, na resposta imune dos morcegos. Então, cada vez mais os cientistas estão descobrindo como é que essa resposta imune de morcegos acontece, que os protege de vírus letais para nós, por exemplo, e outras espécies. E isso pode no futuro tornar-se uma terapia, né? Esse conhecimento pode tornar-se uma terapia que pode ser aplicada em humanos, né? Uma terapia imune, por exemplo. Então, muito interessante, né? Eu postei nas minhas redes sociais o link, né, desse artigo, né? No link desse vídeo eu vou colocar para vocês também, né, o link do artigo, para que vocês leiam. Mas é muito interessante esse mistério, né, de como funciona o sistema imune do morcego. Obviamente eles se adaptaram durante muitos anos e anos de evolução, talvez milhões de anos de evolução, a essas infecções virais. Na verdade, eles ficam ali numa espécie de, não vou dizer simbiose, mas normalmente eles não adoecem. E esse conhecimento é interessante. Tá bom, pessoal? Então é isso. Hoje não foi bem neurociências, mas foi sistema imune. Eu sou biomédico, então eu também trabalho um pouco com a imunologia, mais aplicada ao sistema nervoso. Mas é isso, pessoal. Boa noite, fiquem em paz.